Olá pessoal, vamos iniciar então o PET 6 da semana 2. Nós temos aí uma atividade para você identificar a parte principal e a parte secundária de um texto. Tem aí o conceito explicando, a parte principal é a parte mais importante do texto, é o tema, né, o núcleo, e as partes secundárias são as informações que complementam as partes principais do texto. Bom? Ajuda a reforçar a ideia principal. Então, nós vamos aí para a questão número 1, leia os textos a seguir e grife a parte principal de cada um dos textos. Então, tem texto 1, texto 2 e texto 3. Você vai observar e grifar a parte principal. No título, o título geralmente ajuda você a identificar o assunto e já é um item que vai te ajudar a responder essa questão. Tá? O título tem tudo a ver com o assunto principal. Agora, na atividade 2, nós temos um texto narrativo. O que é narrar? Narrar é contar uma história. Então, quem conta uma história é o narrador. Esse tipo de narração, ele tem a sua estrutura, né? Ele tem a apresentação, tem o conflito, tem o clímax e o desfecho, que está mais aí no final desse conceito. Tem os personagens, ou pode ser um personagem, mas geralmente é mais de um. Tem os personagens, o personagem principal, né? O protagonista, geralmente, tem os personagens secundários, os antagonistas, que contracenam entre si aí. As ações são desenroladas num tempo, num determinado espaço, que é o lugar. O tempo poderia ser num dia. Quando você começa a ler a história, desenrolar, você já tem em mente, será que é um mês, será que é uma semana, será que é um dia? Então, conforme você vai lendo, ele dá indícios de quanto tempo dura a história, né? Nós temos os elementos que são o narrador, que é quem conta a história, o tempo, que é a duração da história, o espaço, que é o lugar, tá bom? E aí nós vamos analisar a estrutura. A estrutura do texto narrativo, como que ele começa? Ele tem um começo, meio e fim. Começo seria a apresentação dos personagens, que todo texto narrativo, para você continuar o enredo, ele tem que ter um conflito, que é o problema que surge, certo? Que vai, depois do conflito, dentro do conflito mesmo, nem é depois, tem o clímax, que é aquele momento de tensão, que vai caminhar para o desfecho, que é o fim da história. Tá? Então, leia esse texto com bastante atenção, esse conceito, o texto, e você vai responder aí o texto médico. Questão 1, onde estavam os meninos no início da narrativa? Onde é que eles estavam, está bem claro no texto. 2, por que os meninos decidiram ir ao cemitério? Também. 3, o que era necessário para ganhar a aposta? Está bem óbvio no texto. 4, descreva o momento mais assustador da história, que seria o clímax. E, desculpa, no trecho, o silêncio era profundo, o termo era, tem qual efeito de sentido, né, essa expressão destacada? O silêncio era todo o tempo que era profundo ou só quando aconteceu aquele problema? Então você leia, volta no texto que você consegue responder, tá bom? Tudo certinho. Na atividade 3, ainda sobre o mesmo texto, você vai identificar os elementos da história. O médico, lugar, espaço, onde aconteceu essa história, o tempo, em que tempo que ocorreu, quem são os personagens da história. Aí não está pedindo para especificar se é o protagonista, o principal ou o antagonista, então coloquem os personagens. E o tipo de narrador. Será que o narrador foi o narrador que participou da história? Se ele participou da história, primeira pessoa, porque aí vai usar os pronomes eu, nós, os verbos da primeira pessoa. Se o narrador não é um personagem, se ele é apenas observador, aí terão os pronomes ele, né, ela, os pronomes e verbos em terceira pessoa. Tá bom? Até a próxima semana. Forte abraço.